Olha só, nós estamos de volta aqui com o programa Brasil Cristão. Nós estamos ao vivo aqui, mas está frio, gente. Mas está frio aqui em Valinhos. Eu não sei, aí tem muito lugar aqui no Brasil, né? O Brasil é tão grande. Tem gente que está no calor, tem gente que está no frio, né? Nós aqui estamos no gelo, muito frio. Mas nós estamos com o coração ardendo de amor, cheio de amor, porque é o amor de Deus que está nesse nosso coração, né? Graças a Deus, né? Franciele dos Santos, de Santa Bárbara do Oeste, acabou de se tornar uma sócia. Deus lhe pague, viu, Franciele? E a Cleusa Aparecida Risseto, de Jundiaí, São Paulo, também disse o seu sim agora para Jesus por meio desta obra. Eu já tenho intenções aqui, viu? Olha só quanta gente já ligou nesse intervalozinho aqui. Então, não deixe de ligar. Primeiro lugar, ligar para dar os nomes das pessoas que você deseja que a gente coloque em oração. Olha, tem muita gente aqui. Esse daqui, por exemplo, tem 6 linhas só de nome de gente para a gente colocar no altar. E é com alegria que a gente faz isso. Tantas intenções. Liga também para participar do programa A Palavra de Deus no Dia a Dia, tá? A Palavra de Deus no Dia a Dia é o nosso tema de hoje. E também tem um terceiro item para você, uma terceira razão para você ligar. Eu disse que o livro do Padre Eduardo vai ser sorteado, né? Esse que eu mostrei até a dedicatória, está aqui. Esse livro vai ser sorteado, tá bom? Alguém vai ganhar no final do programa, tá? Mas eu quero propor para você o seguinte, as 50 primeiras pessoas que ligarem para comprar esse livro, tá? Que está numa grande promoção, numa bela promoção hoje, porque estamos lançando esse livro, né? O lançamento desse livro, A Palavra de Deus no Seu Dia a Dia, do Padre Eduardo Dougert. As 50 primeiras pessoas que ligarem vão receber esse livro também com dedicatória, tá? Que ligarem para comprar o livro, tá ok? Então, não perca tempo, 0800 777 0021 e brasilcristão@rs21.com.br. Agora sim, vamos chamar o mural dos sócios antes, né? Porque nós não podemos deixar de mostrar aqui quem nos ajuda a evangelizar, nossos patrocinadores. Vamos ver? E hoje, no Mural do Sócio, recebemos a foto do senhor José Orlando Teodoro Costa, da esposa Márcia, dos filhos Daniela, Eduardo e Lucas. Eles são da cidade de São Joaquim da Barra, em São Paulo. Que Deus continue abençoando essa linda família. E receba o nosso agradecimento por nos ajudar a levar a palavra de Deus por todo esse Brasil cristão. José Orlando, mas que família bonita, hein? A família aí uniformizada, né? A gente vê que algum movimento da igreja, alguma pastoral da igreja, deve ser isso, né? Os 3 filhos, que beleza, viu? Que bonita a sua família. Parece até música, né? Que bonita a sua família, e é mesmo. A família unida faz com que transborde a melodia da atmosfera que vocês vivem, viu? Deus lhe pague. Deus lhe pague pelas doações, pelas orações, pela fidelidade e pela sua misericórdia em ajudar esta obra de evangelização. Um beijo muito carinhoso para vocês e Deus vai continuar retribuindo o cêntuplo para essa família linda, viu? Muito obrigada. E agora sim, eu quero chamar o nosso convidado de hoje. Lembrou? Lembrou quem é? É o padre Flávio Wellington, que está aqui. Ele é um mineirinho lá, né, padre? Mineirinho de Nova Resende. Nova Resende. Os seus pais estão lá vendo, né, padre? Sim, estão assistindo, estão nos acompanhando. Ah, que bom. Sente-se, padre, fique à vontade. Que bom receber o senhor novamente aqui no Brasil Cristão, viu? Pois é, muito obrigado pelo convite. Eu estive aqui, eu acho que em fevereiro. Isso, fevereiro. Abrindo a semana, a quaresma. Exato.
E o padre esteve aqui a gente estava até relembrando agora, com um testemunho maravilhoso. O testemunho resumindo em poucas palavras, o senhor pode resumir bem rapidinho, né, padre, esse Sim, testemunho? posso. Como a gente tratava como viver bem a quaresma, então eu relatei para você a conversão do meu pai, que aconteceu exatamente num processo de olhar para dentro de si, de fazer aquela autoavaliação, e ele deixou assim de beber, deixou o vício do álcool, em um vício de 45 anos mais ou menos, e no dia da minha ordenação sacerdotal, né, ele chegou na Catedral da Sé, lá no centro de São Paulo, e disse: eu tenho um presente aqui para você. E eu imaginava eu até disse: olha, quando chegar em casa o senhor me entrega. Mas ele falou assim: não, eu quero te entregar esse presente agora. E eu disse: tá bom, entrega. Ele: nunca mais, a partir de hoje, vou beber. E eu até brinquei com a minha mãe e falei assim: olha, eu acho que ele já bebeu, porque não é possível, ele sempre falou isso e nunca cumpriu. Né? E essa graça de Deus, a gente está vivendo ela, vai fazer 8 anos. Olha, não é pouca coisa, né, gente? Não é pouca coisa. É uma bênção, é um milagre, né, padre? Isso foi um milagre. Uma graça. Uma iniciativa dele. Certamente ele viveu a quaresma. Quantas quaresmas ele não viveu, né, com esse intuito de parar de beber? Mas precisou acontecer algo que de fato pudesse mudar a vida dele. Eu acho que foi a minha ordenação sacerdotal. Eu não tenho dúvida que foi. O sacramento, né, padre? Exatamente. A sua entrega, né? Sua entrega. Então, como chama seu pai e sua mãe? João, e a minha mãe chama Aparecida. Ah, meu pai também, João, tá lá no céu. Seu João, dona Aparecida, obrigada, viu, pelo padre Flávio aqui conosco, viu? Obrigada por essa bênção de sacerdote que vocês entregaram aí para ser um servidor do povo de Deus, né, padre Flávio? Exatamente. E eu quero também, já que falei dos seus pais, vou mandar um beijo para minha mãe, né? Mãe, obrigada da senhora estar sempre me apoiando também. Aliás, o Papa Francisco nos lembrava da quaresma. Você pode ligar para o seu pai, para sua mãe, mais vezes do que você já faz, se você faz isso. Liga para o seu pai, liga para sua mãe, pergunta como eles estão, dá uma passadinha lá, toma um cafezinho, né? Se mora na mesma cidade. O Papa Francisco nos lembrava isso, aliás, nos passos daquele programa mesmo que o senhor veio, né? Sim, sim. Então, se você não disse para o seu pai, para sua mãe, para as pessoas que convivem com você, que você os ama, diga agora, tá bom? Espera o intervalo, né? Para a gente falar que ama, né? Aí beija, abraça e tudo mais. Aliás, Maria do Rosário, era uma das especialidades de Jesus. Né? Jesus, o que atrai as pessoas em Jesus, né? Não eram os milagres que ele fazia, né? Não era o poder que ele tinha de comunicar com as pessoas, mas era a força que ele passava para a pessoa e levava a pessoa a descobrir que ela era amada. Né? Então isso atraía as pessoas. Negócio, né, padre? Levar as pessoas a descobrir que são amadas. Eu acho que isso aconteceu nesse processo com meu pai. Ele descobriu que ele era amado. Graças a Deus. E aí aconteceu o milagre. Padre, e nós vamos dizer nada mais, nada menos do que isso hoje. A palavra de Deus é uma declaração de amor, né? Exato. É uma carta que Deus nos envia. Né? Engraçado, ele é a carta e ao mesmo tempo ele é o carteiro. Né? Ele envia a carta, mas é ele que entrega, né? E entrega em mãos, né, padre? Em mãos. Entrega para a gente nas mãos, né? Padre, a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, no princípio era a palavra. Fala para a gente disso. Sim, o Evangelho de João. Né? No princípio era a palavra, né? Era o Logos. E o João deixa claro que essa palavra já existia, né? Antes de ser criado o céu, antes de ser criada. No princípio era a palavra e a palavra estava em Deus. Né? Então, e essa palavra era Deus. E João, ele afirma, essa palavra auxiliava Deus, mas era Deus também. E de repente essa palavra quis se aventurar e vir montar a sua tenda no nosso meio. Né? Se fez carne, né? Se fez pessoa. E essa palavra que se fez carne, que se fez pessoa, Jesus Cristo, João identifica como sendo Jesus Cristo. É o Evangelho da noite do Natal. Né? No princípio, a palavra estava em Deus e era Deus. De repente,
Deus se aventura em vir ao nosso encontro, em montar a sua tenda no nosso meio. Agora, por que Ele fez isso? Não tem outra explicação, Maria do Rosário, senão para nos convencer que Ele nos ama e sabe que a gente tem jeito, por isso Ele quis montar a sua tenda no nosso meio. Desceu do céu. Aquilo que São Paulo fala na carta aos Filipenses, né, era de divina condição, assumiu a condição humana, se fez homem, se fez escravo, morreu na cruz. Né, quer dizer, desceu ao mais baixo nível da humanidade. Para quê? Para dizer que nós somos amados. E como somos resgatar amados? toda essa humanidade. Aí tem a segunda parte do hino cristológico, né? Por isso Deus o exaltou, né? Ele deu o nome que está acima de todo nome, ao qual o nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra, nos abismos. Que lindo, a gente se emociona quando lê esse momento Prólogo aí, de São João, né? Essa palavra de São Paulo. Toda vez que eu leio lá no Ofício das Horas, como a gente chora a hora que lê no final, né? Para que todo joelho se dobre, reverente, que Jesus Cristo é o Senhor, né? É o Kyrios, né? É o Senhor do céu e da terra. Então, e é tão grande e veio até nós, né, Padre? Nós, enquanto criaturas de Deus, não nos resta outra coisa senão nos prostrar diante, né, desse Cristo, desse Deus que assumiu, que se fez carne, que veio morar no nosso meio. Padre Flávio, então, a partir desse tema, a palavra de Deus no seu dia a dia, como viver o Evangelho nos dias de hoje, essa é a proposta do Padre Eduardo com o livro, mas também é o nosso tema de hoje. Como que a gente faz para viver essa palavra no dia de hoje, no mundo de hoje, esse mundo conturbado, cheio de propostas diferentes, né? Qual que é o conceito da palavra de salvação? Então, salvação, São Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala muito disso, de salvação, né, de justificação, de salvação. E quando São Paulo escreve para a comunidade de Roma, lá pelo ano 55, 58, a comunidade estava vivendo uma grande crise, porque dentro da comunidade existiam aqueles cristãos que tinham se convertido ao cristianismo e achavam que a salvação, ela não era só uma opção por Jesus. A salvação precisava de algo a mais. Esse algo a mais, para aqueles judeus, consistia em ser circuncidado, consistia na observância de hábitos alimentares, consistia em observar os mandamentos. Aquele monte de lei que tem, né? Quantas? 613 regras e quantos passos eu devo dar. Então, eles achavam assim, pagão que fizesse opção por Jesus, primeiro tinha que ser judeu para depois ser cristão. Era mais ou menos isso que eles imaginavam. Então, São Paulo joga um balde de água fria e diz, não, salvação não é isso. A salvação, ela é uma opção por Jesus. Cristo basta na nossa vida. Quando eu permito que Cristo entre na minha vida, eu permito que essa salvação, que é dom de Deus, também entre na minha vida. Aí vem aquela história da justificação, que os nossos irmãos evangélicos falam muito. A justificação não é outra coisa senão uma salvação que Deus nos oferece sem a gente merecer. Essa é a justificação. Essa é a justificação, porque São Paulo mesmo diz, nessa mesma carta aos Romanos, que nós vivemos mergulhados no pecado. Por todo lado onde a gente olha, nós enxergamos situações de pecado. Aí São Paulo vem dizer, é preciso escolher uma vida segundo o Espírito e deixar a vida segundo a carne de lado. E domingo ele dizia no Evangelho, na segunda leitura, a criação inteira está dependendo da escolha do homem. Se o homem escolhe viver segundo a vida, isso reflete em toda a criação. E aí ele usa uma figura bonita, uma imagem bonita, dizendo que está gemendo como que em dores de parto. Ou seja, sofrendo o nascimento, muito, exato, o nascimento de uma criança, ela causa dor na mulher. Mas essa dor é pequena frente à alegria de ter uma vida ali diante dela. E o homem que faz opção por uma vida segundo o Espírito, ele precisa arrancar alguma coisa de dentro dele que impede. Precisa deixar de lado certas práticas, precisa deixar de lado a vida segundo a carne. Mas isso é pequeno de São Paulo, frente à alegria de ter uma vida nova, uma vida nova em Cristo. Padre Flávio, como a gente dizia no início,
a gente escolhe, né? Nós fazemos a opção, né? Nós fazemos opção. Né? É, E Deus verdade nos dá a isso, liberdade né? E Deus vai dando pistas para que a gente escolha uma vida segundo o Espírito, para que a gente escolha a vida. Mas Deus não interfere em nada se a gente quiser escolher uma vida que não seja segundo o Espírito. Né? Aí São Paulo mesmo vinha dizer, quer escolher uma vida segundo a carne? Escolha, mas sabe que você vai morrer. Né? Você vai perder a amizade com Deus, não vai perder a morte não vai perder participar de uma morte física. Essa todo mundo vai participar. Mas a morte que São Paulo diz é perder a amizade definitiva com Deus. A morte eterna, né, Padre? Que é a pior de todas as mortes. Né? É que eu me desligo totalmente de Deus. E um dos meios que Deus nos deixou é a palavra de Deus. A palavra que é Jesus, mas essa palavra, essa carta de amor, né? Que nós temos, eu tenho certeza que você tem uma Bíblia aí na sua casa, né? Se não tiver também, é muito fácil adquirir, tá muito fácil, quer ligar agora 0800 777 0021. Já, se você não tem uma Bíblia, faça o investimento da sua vida, compre uma Bíblia, né? Exatamente. É a mais importante. Acho que é o primeiro item de uma família, eu acho que deveria ser, antes de preocupar em comprar a casa, em mobiliar a casa, você deveria permitir que a palavra de Deus entrasse ali. Né? Buscai primeiro o reino de Deus a partir da sua... E as outras coisas, elas vão sendo acrescentadas. Então, aí a palavra de Deus, Padre. O Padre Eduardo, aqui no seu livro, ele diz que muitas pessoas leem a palavra de Deus, mas não conseguem entender, interpretar a palavra de Deus, e por não interpretar bem, acabam não vivendo plenamente essa palavra. O que o senhor nos diz disso, Padre? Então, a gente precisa de algumas ferramentas para a interpretação da palavra. Né? Uma má interpretação da palavra acontece isso que a gente está assistindo hoje. Né? A cada 2 horas surge uma nova igreja evangélica. Quer dizer, isso é fruto de uma interpretação errônea da palavra de Deus. Agora, nós católicos... É uma interpretação pessoal da palavra de Deus. Nós católicos, nós temos ferramentas e que são ferramentas sólidas, que é o magistério da igreja, que é a tradição. Então, apoiado no magistério e apoiado na tradição, nós interpretamos a palavra de Deus e corremos o risco de nunca errar. Agora, uma interpretação livre, acontece o que nós estamos assistindo aí. Né, um verdadeiro, estão retalhando a palavra de Deus, como fizeram com a túnica de Cristo. Cada um quer fazer do seu jeito. Cada um pega um pedaço, né? Pois é. E outra coisa também, essa proposta aí da vida fácil. O Deus da prosperidade. Da prosperidade, não é isso. Então, essa inversão ela é muito perigosa, porque eu inverto o papel do Criador. Eu crio um Deus à minha imagem e à minha semelhança. Quer dizer, já não sou eu mais que sou criado à imagem e semelhança de Deus. Ao criar um Deus à minha imagem e semelhança, eu transformo Deus no empregado. Eu quero prosperidade, eu quero isso. Quer dizer, nós não temos o direito de querer nada, de reivindicar nada. Deus já nos deu o dom mais precioso que é a vida. Não, o senhor começou até falando, né, que da palavra de São Paulo, que diz que só nos resta nos prostrar diante de Deus, né? Não tem outra saída. A gente se prostra diante desse grande mistério de amor que resolveu, numa aventura, vir morar no nosso meio, montar a sua tenda. É maravilhoso, né, Padre? Padre Flávio, então, um outro meio, por exemplo, a pessoa que nunca pegou uma palavra de Deus para ler, porque vai à missa, ouve tudo, mas deve ter gente que nunca conseguiu pegar uma Bíblia na mão para sentar e ler. Como que deve fazer? Em primeiro lugar, o que se deve fazer? Sim. Por onde começar? Aí a gente lembra a primeira leitura da liturgia de domingo, né? Carta do profeta Isaías. E o profeta Isaías dizia o seguinte: assim como a neve e a chuva caem do céu e não volta para lá sem antes fecundar a terra, assim é a palavra de Deus. Então, o ouvir a palavra de Deus, no lugar certo, obviamente, ele também contribui também para que eu vá tirando as minhas conclusões
acertadas com relação à interpretação da palavra de Deus. E nos nossos círculos bíblicos, nos nossos momentos de oração, até mesmo, né, na Santa Missa. Né? A mesa da palavra, né, A mesa padre? da palavra. Né? Quando nós temos a possibilidade de mergulhar em quatro livros da Sagrada Escritura, primeira leitura, segunda, o Salmo e o Evangelho. Então, agora, isso precisa ser bem preparado, quem vai fazer a celebração da palavra precisa preparar, não pode ser fruto da sua imaginação. Eu acho que é isso, então eu passo. Aí Não. cai naquele erro da interpretação pessoal, Pessoal, né? E pode ter até um viés ideológico, né? Então, aí bagunça tudo. Né? Então, não, nós precisamos debruçar sobre a palavra de Deus, mas de uma forma muito consciente. Né, apoiado no magistério e apoiado na tradição da igreja. E o que o senhor me diz, padre, pedir o Espírito Santo sempre que Sim, for claro, é o Espírito que abrir dinamiza. a palavra de Deus para ler, pedir esse Espírito Santo. Pedir a força e que o Espírito Santo ilumine, né, ilumine a minha mente, né, que o Espírito Santo, alguma dúvida que ali aparecer, que o Espírito Santo me indique qual o melhor caminho que eu devo procurar, se eu procuro o sacerdote, se eu procuro aquela pessoa da comunidade que vivencia mais essa palavra, senão a gente entra por caminhos que depois não tem volta. Né? A gente faz uma interpretação pessoal e esses dias eu estava assistindo num canal do YouTube uma má interpretação da palavra que gerou toda uma confusão, e uma confusão que envolveu o nascimento de uma criança. O pastor leu lá, era adúltera, ele leu que tinha que adulterar. Então, foi uma confusão, quer dizer, juntou uma má interpretação com a falta de educação também. Né? Certamente não foi bem alfabetizado e acabou lendo errado lá e acabou gerando toda uma confusão na cidade. Por ler errado. Por ler errado e por interpretar errado. Interpretar errado também, né? Padre Flávio, o Padre Zezinho, é difícil a gente não lembrar de alguma frase do Padre Zezinho, alguma música, né? Que se refere à palavra, né? Que se refere à palavra. Por mais difícil que seja viver, a gente tem que viver, né? Aquela palavra de salvação. Por mais difícil que seja, tua palavra queremos ouvir. Mas para ouvir essa palavra tem que ter quem fale, que proclame, né, padre? Então, a palavra, por mais difícil, né? A palavra de Deus, ela não foi feita para passar mel na nossa boca. A palavra de Deus, ela precisa despertar dentro de nós um desejo de mudança. Né? E uma mudança radical. Né? Deus precisa assumir o lugar de Deus na minha vida. Não é assim, eu deixo um pouco de coisa e continuo fazendo um pouco. Não é bem assim, né? Não, isso, não é bem assim. E se não há esse processo de mudança, eu até lembro de São Pedro, né? Se não há esse processo de mudança, há somente o entusiasmo. Né? Eu me empolgo porque hoje eu vou ler um pouquinho, me empolguei, dali a pouquinho começa a esfriar. Né? Jesus, quando chamou Pedro, Pedro não se converteu. Pedro se entusiasmou. Né? A conversão de Pedro veio lá quando o galo cantou, que ele se arrependeu amargamente. Né? Então, a palavra de Deus ela pode causar um certo entusiasmo momentâneo em nós, mas ela precisa criar raízes, ela precisa ir afundando as raízes no nosso coração, senão esse entusiasmo passa. Fica igual aquela leitura do domingo mesmo, o Evangelho, né? Fica na terra rasa, né? Isso, fica na terra, no terreno pedregoso, que a Aí, raiz lá ela não não afunda. entra nada. Não, ela fica bonita no primeiro momento, mas quando a raiz começa a crescer, não tem terra, ela dá Não na afunda, pedra, né? e acaba secando tudo. E Padre Flávio, a gente também lembra aquela palavra que diz que a fé vem pelo ouvir, né? Sim, vem Pelo ouvir. O ouvir com o coração, né? Eu acho que ouvir com o coração, porque senão a gente deixa de fora aquelas pessoas que não ouvem, né? Aquelas pessoas que têm problema de audição, então sim, elas não claro. Então é ouvir com o coração. Né? O meu coração precisa ouvir a palavra de Deus, meu coração precisa absorver a palavra de Deus e ali ir trabalhando a palavra de Deus. Eu acho que eu disse da última vez que eu estive aqui, né? É a palavra que entra pelos ouvidos, é a palavra que vai no coração
e é a palavra que sai pelas mãos. Então é um processo, né, que eu também não posso ficar com a palavra. A palavra, ela provoca em mim uma mudança, e essa mudança me faz estar mais disponível para o outro, me faz ser mais generoso, me faz ser mais caridoso, me faz ser mais amável com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. É esse o efeito que a palavra de Deus precisa fazer na nossa vida. E ela é uma faca mesmo de dois gumes, Uma né? faca de dois gumes, exatamente. Explica pra gente, padre, porque tem tantas pessoas que eu já convivi que ficam um pouco confusas com essa história da espada, né? Por que que a espada? Porque a palavra é uma espada de dois gumes que corta Então, dos dois lados. a espada, o formato da espada é uma cruz, né? Então a palavra, por ser espada de dois gumes, eu acho que São Paulo que usa esse exemplo. Mas antes desse exemplo, eu gostaria só de lembrar que, ainda fazendo menção à palavra, uma história que nós vivenciamos, né, quando estávamos voltando de um passeio que nós fizemos em Minas, em São João del Rei, a caminho de São Paulo, e nós fomos em 2 carros, e ao longo do caminho, tinha um seminarista junto comigo, ao longo do caminho a gente estava conversando sobre a palavra de Deus, sobre a estrutura da igreja, e aquela conversa que seminarista gosta muito de conversar. E de repente passou um carro em alta velocidade, e naquela hora nós só encostamos assim e permitimos que o carro passasse. Em menos de 5 minutos, aquele carro ele tinha se colidido com outro carro na frente. Nossa. E a colisão foi tão forte que quem estava no outro carro foi lançado para fora e todos os vidros do carro quebrou. Era um senhor de idade já. E ele bateu na frente do carro, o carro jogou ele na rua e passou por cima dele. Então eu disse para o seminarista, olha, não olha, mas ele já morreu. Porque está... Aí imediatamente descemos do carro. O senhor já foi lá atender. E no caminho eu né? já fui lembrando do livro dos Números, né? Que o Senhor te dê a paz e todo bem, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E fui até esse senhor e tracei o sinal da cruz em cima dele, né? Dizendo, olha, vai em paz. Porque ali foi um acidente, o olho dele estava todo leitoso já. E corremos lá num comércio que tinha ali para poder chamar o bombeiro, alguma coisa, e para espanto nosso, né, enquanto a gente estava conversando com a mulher que vendia uns artesanatos ali, esse senhor, ninguém sabe como, ele saiu debaixo do carro e veio até atrás de nós. Ele estava vivo? Perguntando o que estava acontecendo ali. Né? Aí eu falei assim, olha que poder que tem a palavra, né? Que poder que tem uma bênção tirada de dentro da palavra. Né? Então, não sei, é uma espada que cortou a morte pela raiz. Então, e eu fui pensando naquilo a viagem toda. Né? O seminarista até ficou assustado, né, por um acidente tão grave. E o senhor com as suas mãos sacerdotais, né, padre? Pois é, e o acidente foi tão grave, tão forte, que o choque dele no carro tirou toda a roupa do senhor. Ele estava todo retorcido debaixo do carro, só com a cabeça do lado de fora, em frente, na roda da frente. E ele sobreviveu? Ele saiu dali. Então, até hoje eu fico perguntando, mas como é que esse senhor conseguiu sair dali? E eu atribuo, lógico, ao poder da oração e da bênção. Né? Aquela bênção de Arão, lá do livro dos Números. E hoje o padre Flávio vai dar essa bênção no final do programa, viu? Né, padre? Eu sei que depois desse acidente, eu vi que essa bênção ela tem um poder muito grande. Número 6, né, padre? Número 6. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor volva para ti o seu rosto e te dê a paz, o Senhor te dê a paz e todo bem. Né? E que o Senhor tenha misericórdia de ti. Né? Naquela hora eu só pensei nisso, ele morreu, né? Sabe Deus se recebeu a Eucaristia ou se participa de uma comunidade, mas que o Senhor te abençoe e te guarde. Senhor... Mas deu uma chance ali para ele, pois né? Eu não sei o que aconteceu com ele depois. Né? Esperamos chegar o bombeiro, tudo, e ele estava todo sujo de sangue, mas ele saiu debaixo daquele carro. Graças a Deus, né? Sobreviveu. Então, meu querido, minha querida, hoje o nosso tema é a palavra de Deus no seu dia a dia. Nosso sorteio é o livro do Padre Eduardo, com dedicatória, tá? Alguém vai ganhar no final do programa.
esse livro com dedicatória. E eu tenho hoje aqui ao meu lado o Padre Flávio Wellington, que vem com sabedoria de Deus para falar para a gente sobre a palavra de Deus. Aproveita para ligar agora, viu? 0800 777 0021 e coloque a resposta nessa pergunta que eu faço para você. É fácil viver a palavra de Deus na sua vida? Então, a gente vai para o intervalo e já volta, tá? Até já! Olha só o programa Brasil Cristão. Nós estamos aqui ao vivo, junto com você, junto com vocês todos que estão acompanhando aqui, o Padre Flávio Wellington, que é o nosso convidado de hoje, que vem sempre com sabedoria falar, viu, Padre? Eu gosto de ouvir o senhor falar, gosto demais de ouvir falar, porque é um sacerdote que está com o povo. Você viu essa história aí que ele contou agora, né? Deu a bênção e o homem que achava que estava morto, saiu lá debaixo do carro e começou a pedir ajuda, né? Isso é incrível, né, gente? É crível, sim, não é incrível, não. A gente tem que crer porque Deus é poderoso, né, Padre Flávio? Muito poderoso. Eu quero aqui, Padre, colocar a participação e agradecer, viu? Roberto César de Jesus, que é muito amigo do Padre Flávio, tá mandando aí a sua participação. Roberto César de Jesus, de São Paulo, capital. Obrigada, viu, Roberto, pela sua participação. Temos muitas participações aqui também, um pouco já foi lá para a urna do sorteio e essas estão aqui com a gente. Olha, tanta gente pedindo pela situação financeira, por saúde, por uma causa na justiça, saúde do filho, trabalho, desemprego, alcoolismo, etc, 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 né? Todas essas intenções vão para o altar durante 100 missas, viu? Pode acreditar nisso que é verdade, tá? Mas, Padre, com tantos problemas, com tanto sofrimento, às vezes as pessoas podem dizer assim, mas faz tanto tempo que eu rezo, que eu leio a palavra, que eu frequento a igreja, que eu faço tudo certinho, por que não acontece na minha vida o que eu desejo, né? Já que eu vivo de acordo com a palavra de Deus. Sim, é antigo isso, Maria Rosário. Essa questão aí sempre, isso começou em 550 a.C., né? Quando no ano 597, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou parte dos habitantes de Jerusalém para o exílio na Babilônia. E depois, numa nova investida contra Jerusalém, ele destruiu toda a cidade, destruiu o templo, a cidade não tinha mais cidade, não tinha mais sacerdote, e passaram 40 anos no exílio. Então, nesses 40 anos, começou a criar no povo de Deus um ceticismo, o não ter certeza a respeito do que era verdade. Eles estavam já fartos de discursos bonitos, de promessas de libertação, que não acontecia nunca. Então aparece o profeta Isaías e vem dizer, olha gente, Deus não nos abandona nunca. Deus quer construir uma história de amor. São as nossas opções erradas que vão nos distanciando de Deus. Deus é amor, Deus é eternamente fiel, dizia o profeta Isaías. É por isso que ele diz, a sua palavra ela é eficaz. Parece que nós estamos vivendo um aparente fracasso, mas nós estamos vivendo isso. Né? Deus não nos abandona nunca, faz parte da pedagogia de Deus a espera. Né? Deus conta com a nossa espera e nós precisamos esperar também em Deus. É por isso que ele usa o exemplo da chuva, né? O exemplo da neve. O que era a chuva e a neve para aquele povo? A chuva e a neve alimentavam o Rio Jordão, que eles diziam que era o rio que nascia no céu. E o Rio Jordão, por onde ele passava, ele deixava rastro de vida, rastro de fecundidade.
E aí ele vem dizer sobre a eficácia da palavra de Deus. Aí ele fala, assim como a chuva e a neve, elas aumentam o fluxo de água do Rio Jordão, para que o Rio Jordão possa ser mais fecundo, para que o Rio Jordão possa gerar mais vida, assim é a palavra de Deus. Então não há motivo para desespero. A palavra de Deus, ela acontece na nossa vida no tempo de Deus. E o tempo de Deus não é um relógio, não é tempo de cronômetro. O tempo de Deus é kairos, é graça. Então, Deus atua, a palavra de Deus, ela acontece na nossa vida no tempo de Deus, na graça de Deus. Então não há motivo para desespero. E aí a gente olha até o Evangelho de domingo, que o Evangelho de domingo dizia, a parábola do semeador. Jesus, quando começa o Evangelho, eu gosto muito desses pormenores, né? O bispo lá da Barra, o Dom Luiz Cápio, ele sempre diz assim, o que está nas entrelinhas da palavra de Deus, às vezes, elas nos dizem muito mais do que as próprias linhas. Do que está aparente, né? Exatamente. Então, ele dizia, Jesus dizia, ou melhor, o Evangelho começava dizendo, Jesus sentou-se à margem. Né? Então, o sentar-se à margem do mar da Galileia já dava um retiro de quase uma semana. Por que Jesus sentou-se à margem? Foi ali à beira do mar da Galileia que disseram para Jesus que ele expulsava os espíritos impuros no nome de Belzebu. Foi ali à margem do mar da Galileia que Jesus foi questionado porque ele curou no dia de sábado. Foi ali à margem do mar da Galileia que Jesus exigiram de Jesus milagres. Então o fato de Jesus sentar-se à margem, quer dizer, ele está sentando no lugar de crise. E no lugar de crise, ele começa a falar da semente e do semeador. Quer dizer, para que a gente espere. Ninguém planta uma semente hoje para colher o fruto amanhã. Tem todo um processo. A palavra de Deus ela é assim também. Se nós não esperarmos em Deus, essa semente ela se perde. Aí tem toda aquela história, parte da semente cai à beira do caminho, vem o maligno e rouba aquilo que foi semeado, os pássaros comem. Quer dizer, aquele coração inconstante, aquele coração que se empolga de repente. Então, depois a parte cai no meio dos espinhos, mas existem tantas preocupações que o mundo coloca na nossa vida, que a preocupação com o reino de Deus ocupa o último lugar, e se aparecer outra coisa, entra no lugar. Já entra no lugar e vai à margem mesmo, né? A preocupação por riqueza, a preocupação por poder, a preocupação em acúmulo de bens. Quer dizer, isso tudo sufoca a palavra de Deus. Ela não dá fruto. Mas Jesus dizia, tem aquele que tem o coração aberto, o coração disponível. E Jesus até dizia, nesse a palavra de Deus, ela se forma, ela cria raízes e dá frutos, 100, 60. Então, eu ficava me perguntando, quando eu lia o evangelho da parábola do semeador e da semente, será que vale a pena anunciar o reino de Deus nesse mundo cada vez mais obcecado por ter, por prazer, por status, por posição social? Horrível, né, padre? Essa briga de se ter o corpo perfeito, que às vezes passa horas e horas na academia e depois, dentro da igreja, 15 minutos, já está achando que está demais. E fica chacoalhando já na cadeira porque quer ir embora, né? Pois é. Será que eu dispenso esse mesmo tempo na procura de uma intimidade com Deus a partir da sua palavra? São Paulo diz que a intimidade com Deus, ela nasce da experiência com a palavra. Então, tirar um tempo da nossa vida, separar um tempo da nossa vida para a oração pessoal, né? Então, aí diante da proposta de Jesus, a gente fica até que vermelho, porque, quer dizer, lógico que vale a pena. Lógico que vale a pena. A semente semeada hoje, há 50 anos atrás, se semeava as sementes da renovação carismática. Imagina se não tivesse semeado essa semente. Graças a Deus. Hoje não colheríamos os frutos. A rede século XXI foi semeada uma semente lá atrás. E hoje essa árvore está crescendo. Aliás, semana passada fez 18 anos. E essa semente aqui? Pois é. 20 anos. 20 anos. 20 anos dessa semente aqui, né? Essa sementinha aqui começou lá no ano de 97, né? E agora está aqui, fazendo muita
alimentando muita gente, né? Alimentando muita gente, que nós já estamos no ano 20, na revista número 240, edição 240. É uma bênção de Deus, né? Imagina se na primeira dificuldade vamos parar. Quer dizer, hoje não estaríamos colhendo esses frutos. E quantas dificuldades nós tivemos, que eu faço parte dessa história aí da revista, quantas dificuldades, viu, padre? A edição número 62 da revista, que foi a das mãos ensanguentadas de Jesus, aquela capa, a gente teve tanta dificuldade para fazer aquela revista, porque não se tinha dinheiro para fazer nada naquela capa. Não tinha nenhuma verba para fazer aquela capa daquela revista. E saiu aquele ícone que hoje nós devocionamos, né? Que é o ícone das mãos ensanguentadas de Jesus. Que beleza, né? Com tanta pobreza, mas Deus nos deu a graça. A semente foi lançada, né? Com muito amor. E a terra acolheu essa semente e foi trabalhando essa semente e hoje se colhe os frutos. Isso não quer dizer que nós temos que parar de lançar a semente. Né? Não, né, a nossa padre? vida Nunca. é um constante semear o reino de Deus. Aliás, o padre Eduardo aqui coloca também no seu livro, né, a palavra de Deus no seu dia a dia, que nós temos vocação para ser semeadores. Temos vocação para ser semeadores. Precisamos semear sempre, né? Não parar um minuto. E como é que eu semeio a palavra de Deus? Né? Primeiro eu preciso de uma intimidade com a palavra de Deus. Né? Ninguém dá para o outro aquilo que não tem. Né? Então, eu não posso dar Deus para os outros se eu ainda não tenho Deus. Se o meu coração ainda é duro, ainda é insensível, ainda tem dificuldade de perdoar, isso tudo vai acontecendo a partir da minha intimidade com essa palavra. Né? Essa palavra, ela vai me abrindo o horizonte de tal forma que as minhas mesquiarias do dia a dia, elas são muito pequenas, frente à grandeza que é a palavra de Deus na minha vida, vivenciada, né, nas comunidades, vivenciada na família, e aí a partir disso a gente semear a palavra de Deus. Né? Olha só, padre, que nós temos participações justamente falando desse nosso tema de hoje, né? Antônia Gonçalves da Silva, no Evangelho de Domingos diz que aquele que tem mais será dado mais, aquele que tem menos dará menos. O que é isso, padre? Ela quer saber, Antônia. A quem muito se tem, terá dado muito, será muito dado, e a quem tem pouco, será dado menos. Interpretação dessa palavra. É a eficácia da palavra. Né? Se eu tenho muito, eu preciso dar muito dessa palavra. Se eu tenho pouco e eu não me esforço para que eu também me encha dessa palavra, né, vai ser tirado, porque é a história, vem um maligno e rouba aquilo que já foi plantado. O próprio Evangelho diz. Diz, né? Então, e nós temos nas participações aqui as dificuldades das pessoas justamente para a vivência dessa palavra, né? Então, padre, por exemplo, a gente pega um trechinho da palavra de Deus, que é o novo mandamento, né? Jesus ali falando, eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Como a gente põe em prática isso? No dia a dia, né? No dia a dia. É aquilo que eu disse no começo, é deixando Deus ser Deus em nós. Eu não posso preencher o meu coração com outras coisas, eu preciso dar o lugar que, por excelência, é dele. Só que ao longo da minha caminhada eu fui pendurando coisas ali e isso foi me distanciando dele. E o coração fica até caído de tanto peso, né, pai? Tanto peso, exatamente, parecendo uma árvore de Natal. Né? Todo pendurado mesmo. E ao longo, e a igreja ela nos proporciona momentos fortes para que a gente faça essa limpeza. Né? Quaresma, momento de rever a minha vida, depois o tempo do advento, momento de fazer aquela faxina no coração, para que Jesus possa encontrar uma manjedoura segura, uma manjedoura aconchegante no meu coração. E na Quaresma, o momento de fazer também aquela limpeza e de retornar, né? Reconhecer o erro, errei, me distanciei de Deus, fui negligente na vivência da palavra, agora é preciso voltar. Né? Conversão era isso, voltar onde você errou e fazer o caminho certo. Então, eu acho que tudo a gente consegue na vida com sacrifício, né? Tudo é por meio do sacrifício, né?
ninguém foge da cruz. Mas as pessoas que não têm o hábito de rezar, padre, começar com um pouquinho, né, com a palavra. Começar Um com tempo pouquinho. pequenininho. Uns 20 minutos diários eu acho que é suficiente para começar, né? Depois, se a gente tiver com o coração disponível mesmo, esses 20 minutos eles vão se tornar pequenos, né? Eu preciso cada vez mais. A palavra de Deus, ela precisa alimentar a minha caminhada, né? E soldado de barriga vazia perde a batalha, né? Cristão que não se alimenta daquilo que a igreja nos proporciona, que é a palavra de Deus, que é a Eucaristia, ele está sujeito a se deixar levar, né? No primeiro momento, a palavra de Deus ela pode não ser tanto atrativa, né? Mas aí foi o que eu disse no início, é preciso usar das ferramentas que a igreja nos proporciona, a tradição, o magistério, o que é que os bispos dizem sobre a palavra de Deus. Os cursos bíblicos, Os o cursos catecismo da bíblicos, Igreja Católica. os cursos de teologia, teologia para leigo, tudo isso vai alimentando esse desejo de querer cada vez mais conhecer a palavra de Deus. Isso mesmo, padre. Eu agradeço a sua participação, viu, padre Flávio, porque nos traz tanto entusiasmo, né? A gente fica com vontade de ler a palavra de Deus e viver essa palavra, né, padre? Viver, sobretudo viver. Viver essa palavra de Deus. Como que se vive? No dia a dia. A palavra de Deus no seu dia a dia. Padre, agora eu queria pedir para o senhor dar essa bênção para a gente. Antes nós vamos rezar a Ave Maria, Nossa Senhora que está sempre conosco, né? Eu coloco você aniversariante de hoje, você que perdeu um ente querido hoje, você que está sofrendo, você que está feliz por algum evento na sua vida. Vamos agradecer de todo o coração, pela alegria ou pela tristeza. E o padre, o sacerdote, né, que tem as mãos ungidas, que foram ungidas para servir. Padre, eu agradeço pelo seu sacerdócio, viu? O senhor puxa essa Ave Maria para a gente. Sim, aí, então nos dá a bênção depois? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Padre, a bênção tão esperada para a gente aí, essa bênção de números. Sim. Que vem ao nosso encontro, né? Vem ao encontro da nossa pequenez, da nossa necessidade. Por favor, Padre. Sim. Então, que essa bênção possa alcançar o coração de tantos irmãos nossos por esse Brasil afora, que estão passando por dificuldades, que estão passando por algum sofrimento. Que Deus possa alcançar o seu coração nessa noite. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e lhes dê a sua paz. Amém. Amém. Que o Senhor tenha muita misericórdia de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos fazer o sorteio então, Padre? Padre Flávio, tem mais gente aqui, olha, gente, tem mais gente. Eu não sei colocar do jeito que a Paulinha coloca aqui, mas eu vou tentar, viu? Eu vou tentar colocar bem bonitinho, espalhar aqui, né, Padre? O senhor tem que mexer esse aquarinho aqui, viu, Padre? Aqui, um abraço para Maria do Rosário, lá de Nanuque, Minas Gerais, Maria Madalena Moura Melo. Tá bom? Obrigada. Mexe, então, viu, lá. Padre? Sem olhar, eu seguro. Vamos ver quem vai ganhar o livro do Padre Eduardo com dedicatória. Quem ganhou, Padre? Neuza Maria Escoto da Silva, Itapetininga, São Paulo. Itapetininga. Olha, Neuza, você foi escolhida de Deus aí para ganhar, viu, querida? Muito obrigada pela sua participação, obrigada por tudo. Obrigada por vocês estarem com a gente, Padre Flávio. Maria do Rosário, muito obrigado. Deus lhe pague. Amém. Deixa eu beijar sua mão. Muito obrigada pelo seu sim como sacerdote. Amém. E mais vezes com a gente aqui, hein, Padre? Sim, claro, sempre. Se Deus quiser. Eu quero